Muito bom dia a todos meus irmãos e minhas irmãs, ou aos meus amigos e amigas que porventura quiserem acompanhar esse tempo de lição bíblica. Ainda estamos em período incômodo, creio que posso colocar assim. Ensinar as escrituras é sempre um prazer, mas nessa atual conjuntura, ensinar a igreja a quem servimos dessa maneira, eu diria até estranha, tem se feito necessário. Temos orado para que esse tempo passe o mais breve possível, mas de acordo com a vontade daquele que é soberano sobre todas as coisas, ainda aqui estamos. Tenho visto meus amigos pastores se esforçarem para oferecer o melhor para o rebanho que o Senhor os confiou. Fico feliz em ver isso. Também estou tentando fazer o melhor que eu posso para esse rebanho que o Senhor me confiou. No momento, em termos de instrução coletiva, isso aqui é o melhor que podemos fazer. Esperamos que não precisemos ir muito tempo dessa maneira. Por favor, se a imagem não for boa, nos avisa. Se o som não estiver sendo bem compreendido, nos avisa. E se da nossa parte aqui não tiver condição de irmos até o final com essa transmissão devido a sinal ruim de internet, tempo chuvoso que está lá fora, ou carga na rede, nós infelizmente, se não tivermos condição de ir até o final, não temos condição. Também a minha aparelhagem não é das mais adequadas ou melhores. Na verdade, meu celular já nem está sendo usado de tão ruim que está. Estou usando da minha filha. Então, ore por tudo isso. Especialmente, o ideal é que façamos desse momento um momento de fato de alimento espiritual. Isso não pode acontecer como se fosse uma coisa comum ou normal. Alimentar a alma nunca vai ser uma coisa comum ou normal. É algo sobrenatural, é algo espiritual. É algo especial. Então, se alguém que vai assistir esse momento não compreender isso, ok, mas aqueles que de fato têm crido em Cristo precisam compreender isso. Ok? Não vai ter problema com o microfone assim? Muito bem, então vamos começar orando, certo? Estou aqui mais uma vez com a minha família, ao meu redor, me ajudando nesse momento e também acompanhando como parte da Igreja de Cristo que nós somos. Vamos orar ao Senhor e pedir a sua bênção para esse tempo. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir a sua bênção para esse momento. Para os minutos que se seguem. Nos ajuda, Senhor, a concentrar nossa mente, voltar o nosso coração para esse momento de instrução bíblica. Ajuda, Senhor Deus querido, a fazermos isso com senso de espiritualidade de fato. Não só como um passatempo nesse período de quarentena, não só como algo diferente para fazer, não só como algo intelectual, mas sobretudo como de fato de verdade é uma reunião espiritual. Que tem uma fragilidade a mais hoje, é verdade. Já temos a fragilidade de sermos pecadores, e essa sempre nos acompanha. Mas hoje temos a fragilidade de estar fazendo isso à distância, olhando para uma máquina, sem
o calor da presença da família, dos irmãos. Pedimos ao Senhor que nos ajude a entender sua vontade para esse momento e que nos fortaleça, que nos fortifique em Cristo e no seu Espírito e na sua palavra. Pedimos que essa situação passe em breve. Nos dá um espírito de resistência, de confiança, que só pode vir por meio do conhecimento do Senhor. E se for a sua vontade que essa situação passe, então ela vai passar. E quando ela passar, nos ajude a ter aprendido as santas lições desse momento. Entre elas, talvez, uma das maiores seja amor pelo congregar, zelo pela congregação, esforço por estar reunido com os santos. Ajuda-nos, ó Deus, a não desperdiçar as lições desse tempo de dificuldade. Em nome de Cristo. Amém. Ok. Então, por favor, Débora está atenta. Se tiver alguma dificuldade aí, avisa, anota aí. E ela vai me dar um toque para a gente parar daqui. Aparece aí, né, Débora? Se alguém informar alguma coisa. Pois bem, irmãos, essa transmissão, ela é feita pensando diretamente, especificamente, na Igreja de Redenção e do Timbó. Por quê? Nós paramos os cultos juntos, as reuniões. Na verdade, não paramos os cultos, só paramos as reuniões, de estar reunido, congregado. Mas nessas duas igrejas eu estava dando a mesma lição na EBD. A Igreja de Redenção estava mais adiantada. Na verdade, essa lição já tinha terminado com 2 domingos. E então tínhamos entrado em outra sequência. A Igreja do Timbó tinha chegado na última lição. Então, para a Igreja de Redenção, vai ser um tanto como uma revisão ou lembrança, ou para muitos dos recém-chegados em Redenção, vai ser algo novo. Para o pessoal do Timbó, é a última lição que estávamos estudando enquanto estávamos reunindo em EBD, ok? Aos de Redenção, relembrem, reforcem, fortaleçam a lição. Aos de Timbó, vamos para a nossa última lição. E, se Deus permitir, se próximo domingo ainda não estivermos tendo como congregar, então nós iremos, na EBD do próximo domingo, começar uma lição nova para todos, ok? Então, eu estou falando sobre quais são os frutos visíveis da salvação, ok? Quais são os frutos visíveis da salvação? EBD do dia 12 de abril de 2020. Uma EBD inédita, né? Histórico que estamos passando. Nunca imaginei, nem nos meus mais estranhos sonhos, estar passando uma EBD para a igreja que eu sirvo dessa maneira. E eu não quero me acostumar com isso. E eu espero que cada crente não anseie por isso. Pelo contrário, deseje que esse tempo passe. A igreja de Cristo faz falta. A igreja de Cristo, o ajuntamento cristão, a igreja local, faz falta. Mas vamos lá. Então, frutos visíveis da salvação. De onde surgiu a necessidade de falarmos nisso no EBD? Bom,
surgiu do fato de trabalhar com muita gente que é novo convertido, que ainda precisa tomar leite. E convenhamos, todas as igrejas têm essa necessidade, porque graças a Deus em todas as igrejas vai ter novo convertido. Mas não só novo convertido, mas também convertidos antigos, mas com muita inexperiência na fé. Então, eu tenho servido a uma igreja que tem muita gente nesse nível, ok? Há muito, e eu creio que em todas as igrejas você vai encontrar muitos assim, que estão na igreja há um bom tempo, mas que ainda tem muita necessidade do básico. Alguém me perguntou, certa vez, não faz tempo, quais são as coisas mais elementares da fé, de onde a gente deve partir para outras mais profundas, digamos assim. Então disso surgiu a ideia dessas lições. Foram 6 lições a esse respeito. Então nós partimos do que é salvação. Vou aqui recapitular. Pensei em alguns cenários que iriam ajudar os crentes a entenderem o que é a salvação e o efeito dela. A salvação bíblica, ela é eficaz, ela é efetiva, ela de fato surte efeito. Isso quer dizer, ela dá resultados, ela é algo real e palpável. Salvação bíblica, salvação de Deus, não é algo, não é um mistério no sentido de, não tem como saber, é só crer. Não, não é verdade. Jesus deixou claro isso quando disse que a gente conhece uma árvore pelos frutos. Então, assim, há muitas maneiras bíblicas de olhar e saber que a salvação bíblica, ela é efetiva. Espera-se sim que alguém que tenha experimentado salvação veja e demonstre algumas coisas palpáveis. O fruto do Espírito, por exemplo, é forma palpável, efetiva de perceber quem é que é habitado pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus. Ok? Então pensamos em alguns cenários. Vamos ver se você lembra? Veja a sua mente aí, se você lembra. Não vamos ter tempo para interagir muito com as pessoas do outro lado aí da rede. Mas vamos lá, veja aí na sua mente quais eram os cenários. Qual era o primeiro cenário que a gente começou a falar? Primeiro cenário, cenário 1. Cenário 1 é quando e onde. Quando e onde o quê? Quando e onde surgiu a salvação. Quando é que houve isso? Quando é que começou essa questão, a ideia de salvação? E onde foi? E a nossa compreensão é que, nossa compreensão a partir da Bíblia, claro, que começou antes da fundação do mundo. E onde foi? No coração do Senhor, na mente do próprio Deus. Então, antes da salvação do mundo, ele planejou salvação. Antes da fundação. Obrigado, filho. Eu disse alguma coisa equivocada. Foi o que eu disse? Salvação do mundo. Antes da salvação. Ok. Era mais ou menos isso. Mas antes da fundação do mundo, o Senhor havia planejado a salvação de cada um dos que hoje creem, que já creram no passado e dos que ainda vão crer. E onde foi? Foi no coração do próprio Deus, ok? Não vou dar as referências porque eu estou só recapitulando os cenários. Eu quero ir para o último cenário. Segundo cenário. Cenário 2. Qual era o cenário 2? A necessidade. Necessidade de quê?
de salvação. Então vimos que Deus fez isso porque de fato havia uma necessidade. E que necessidade é essa? Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Então há uma necessidade visível e plenamente perceptível pelas Escrituras. Depois apresentamos um terceiro cenário. Cenário 3. Cenário 3 diz respeito à execução desse plano, a partida. A partida, o start, de onde partiu, quando começou a execução deste plano de salvação. E nós vimos que partiu de Deus. Ele planejou e ele executou. Partiu dele a salvação, não do homem, não de mim, nem de você. Pois nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então tinha que partir de alguém vivo. E partiu daquele que é a própria vida. Depois tivemos um cenário 4. E em cada um desses cenários foi um domingo ou dois, né? Dando as referências bíblicas para isso. Então nós temos depois, se aqui era a partida, nós tínhamos a chegada. Partiu a execução e chegou com a salvação. Então nós vimos que o próprio Deus começa e ele executa. Ele trouxe até aqueles que ele decidiu salvar um pacote, um presente, uma caixa chamada regeneração. Né? E dentro disso, chamado regeneração, que é a própria salvação, nós temos o quê? Vamos lembrar? Fé. Nós temos graça, nós temos arrependimento, nós temos novo nascimento. Então essas peças da graça de Deus na salvação estavam dentro desse presente. Eu não encontro firmeza na Bíblia para definir o que veio primeiro. Veio a fé primeiro, ou primeiro se arrepende, por exemplo. Não, mas para acontecer isso tem que ter tido graça. Então, eu entendo que é uma caixa, um presente de Deus da salvação, com todas essas peças, esses presentes aí dentro, que são dados de uma vez. Ok? Então, regeneração. Depois veio o cenário 5. O cenário 5 é o efeito invisível. Efeito invisível da salvação. Eu sei que a letra não é das melhores, né? E de repente eu não sei como é que está a imagem aí. Mas caso alguém tenha dificuldade de entender, ao final me escreve pedindo esses pontos, eu te mando sem nenhum problema. Mando até com as referências bíblicas, se for do seu interesse. Então no cenário 5, nós vimos que existe um efeito invisível na salvação. E que efeito invisível é esse? São vários. Justo. O fato de eu, pecador, ser um justo. Isso é um efeito da salvação. Mas esse efeito, ele é invisível. Ninguém vê. Os efeitos visíveis, a gente vai já falar. É o último. Mas, por exemplo, eu dizer para alguém, não, eu sou justo. Perante Deus, eu sou justo. Alguém pode rir, porque sabe que eu sou pecador e não entende essa justificação. Mas eu sou. Outro efeito, eu sou salvo. Eu não vou mais para o inferno. Eu não vou ser mais punido por Deus pelos meus pecados. Alguém pode rir disso. Porque é um efeito
invisível. Eu não tenho uma identidade, não está escrito na minha testa que eu sou salvo, mas eu sou. Um outro efeito invisível, eu sou filho de Deus por adoção. Não tem uma certidão de nascimento celestial, né? Assinado pelo cartório do céu, com Miguel assinando como testemunho. Não tem, mas eu sou. Todo crente sabe que é. Então, existem efeitos invisíveis da salvação na vida do crente, que são reais, mas são invisíveis. Ele sabe, está na sua alma, plantado na sua mente já, pela verdade bíblica, mas é invisível. E finalmente chegamos aos efeitos visíveis. Esse é o último cenário. Vou apagar aqui. Como eu disse, depois se alguém precisar, eu posso lhes enviar. Então vamos ao último cenário. Cenário 6. Que são os efeitos visíveis da salvação. A ideia não é ser exaustivo, não é colocar todos os efeitos possíveis da salvação. Não. A ideia é apresentar aquilo que a gente pode encontrar como mais básico, como efeito da salvação. Essa é a ideia desse estudo. Há muitas coisas boas, profundas, altas, largas, que nos são dados como efeito da salvação. Por exemplo, uma mente faminta por conhecer todos os aspectos possíveis da teologia. Não vejo um incrédulo tendo essa fome, mas um crente sim. Mas não acho que isso seja básico, por exemplo. Ok? Por exemplo, conhecer a história da igreja. Fantástico. Por que alguém se interessaria pela história da igreja? Ou é porque é um rebelde ateu e quer então prescrutar a história para procurar os defeitos da igreja e vai achar muitos, pois a igreja é imperfeita. Ou então é um crente desejoso de conhecer a história da igreja. A sua história, do seu povo, da sua família. Então conhecer a história da igreja é um efeito interessante dessa nova vida. Mas não é básico, não é elementar. Alguém pode viver perfeitamente a fé sem conhecer a história da igreja. A história da teologia, a história da patrística, a história da reforma, são coisas importantes, mas não são elementares. A ideia desse estudo é apontar para os crentes um caminho elementar, sobre o qual dá para se construir as outras, ok? Então é uma percepção muito pastoral e pessoal da minha experiência com a igreja que eu sirvo. E eu acredito que tem motivo para ser um reflexo comum de todas as igrejas evangélicas de fato bíblicas, ok? Então quais são esses efeitos visíveis elementares, basilares, ok? Básico. Vamos a eles então. Primeiro deles, vamos ver aqui na minha sala de aula de hoje. É verdade. A minha família não é da minha sala, né? Umas, na verdade, são professoras de outras classes. Então, não vai dar certo usar a minha sala hoje, não. Então, vai ser com você que está do outro lado mesmo. Qual é, de acordo com a nossa perspectiva e estudos naquelas aulas, qual é o primeiro efeito básico, elementar da salvação na vida de alguém? Qual é a coisa mais básica que um verdadeiro salvo
em qualquer lugar do mundo, em qualquer nível ou classe social, intelectual. Qual é a coisa mais elementar que um cristão pode fazer? Oração. Não pode ter nada mais elementar do que isso. Se minha filha cansar, troca com o Gabriel, tá bom? Por que oração é o mais elementar? Porque, de fato, qualquer pessoa pode fazer. Talvez alguém imagine que o mais elementar seria ler a Bíblia. Mas nem todo mundo pode ler. Nem todo mundo sabe ler. Mas quem é que não pode orar? Qualquer indivíduo pode orar. Se crê em Cristo, pode. Não depende de articulação intelectual, de conhecer textos bíblicos. Ele pode não saber nenhum texto memorizado, nem lembrar de uma referência sequer, mas ele pode falar com o Pai. Então, oração é o primeiro elemento básico, o primeiro efeito na caminhada cristã. O efeito da salvação. É como uma criança que nasceu, não sabe fazer muita coisa, mas na hora que está com fome, sabe chorar. A oração é a primeira coisa, é o choro do bebê falando com Deus. Então, Lucas 18:1 diz que orar é um dever. O Senhor contou ali uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Portanto, é o primeiro efeito, dever, característica elementar, básico da salvação. Ok? Segundo, é meditação. É claro que está pressuposto, está implícito que meditar nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, na Bíblia. Não estou falando de meditar feito um monge, esse tipo de coisa não. Estou falando de meditar nas Escrituras. E por que é que eu estou usando a palavra meditar e não leitura, por exemplo? É porque na Bíblia não existe uma ordem para nós lermos a Bíblia. Isso é algo que a gente precisa fazer para meditar. Mas o objetivo das Escrituras, o objetivo de Deus com as Escrituras é nos fazer ser seres que meditam na palavra. Salmo 1, meditam nela de dia e de noite. Atos 17:11, se eu não estou equivocado, isso mesmo, a palavra é analisar as Escrituras. É fazer uma análise, é estudá-la. Então, para meditar, é claro que alguém tem que ter lido. Nem é necessário que eu tenha lido para meditar. Mas, alguém tem que ler para eu ouvir. Não dá para meditar sem ter ouvido. Nos dias de hoje é muito mais fácil. Hoje em dia você tem a Bíblia em áudio, na internet é muito fácil achar. Se você não sabe ler, não é desculpa. Você pode achar alguém que saiba ler, para lhe ajudar a ouvir, para meditar, e internet, Bíblia em áudio. Pronto, você acha a Bíblia todinha para você escutar. Mas o objetivo da Bíblia não é nos fazer leitores, é nos fazer ser meditadores, estudantes, discípulo. Lembra que quer dizer isso? É um estudante. Irmãos, a fé cristã é um livro, é a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Se a fé cristã é um livro, isso já indica firmemente que eu, um cristão, devo ser um estudante. E muitos crentes, mesmo crentes antigos, não têm crescido muito porque só têm lido a Bíblia. Do tipo assim, leu, fechou, orou, guardou e pronto. Ache tempo para meditar. Eu li 10 capítulos da Bíblia hoje. Legal, isso é coisa boa, é útil. Mas ela não é mais útil do que a meditação. Se você leu 10 capítulos da Bíblia hoje e não conseguir responder a essa pergunta aqui, então não adiantou muito. Qual a pergunta? O que é que você aprendeu da sua leitura hoje nesses 10 capítulos? Que lições você tirou?
O que é que você leu hoje que te ajuda a pensar em um pecado para abandonar? No que você leu hoje, qual a promessa de Deus para a sua vida? Se você leu 10 capítulos, mas não consegue responder nada disso, então qual foi a utilidade da sua leitura? A utilidade, sabe qual foi? É meio pecaminosa. A utilidade é prestar conta aos outros. É aparência. É responder para o seu pastor. Não, já li hoje 10 capítulos, pastor. Estou em dias com minha leitura. E às vezes essa ideia de leitura bíblica anual, que eu sou a favor, ok? No entanto, ela às vezes aponta mais um coração que quer mostrar aparência do que um coração que quer mostrar obediência, que só pode vir por meio de crescimento na meditação. Então pense nisso. Se for para ler 10 capítulos e não ficar nada, é melhor meditar em um versículo. Meditar. É mais bíblico. Ok? Então meditação é a segundo efeito básico, elementar da salvação. E qual é o terceiro elemento visível da salvação? Congregação. Eu não sei você, mas eu sinto muita falta, muita saudade. O nosso domingo é profundamente agitado. Da minha família e eu creio que de muitos outros. Mas no nosso caso nós temos tido o privilégio de servir a Igreja de Redenção. E nossa programação é muito especial. Nós saímos de casa por volta das 7 horas da manhã. E então chegamos ali em Acarape umas 15 para 8, 10 para 8, 8 horas. E então pegamos ali uns 10 irmãos e aí já fecha a lotação da Kombi. A gente sai daqui de casa com a minha família e meu irmão e meu pai também vão e às vezes alguns irmãos do Timbó. Nossa Kombi é adaptada para 15 lugares, então quando chega lá em Acarape só cabe mais uns 7, 8. Aí vamos até Redenção, deixo esse pessoal lá, volto mais umas 2 vezes aí, pego o pessoal de Acarape, Redenção, aí chegamos lá, oramos, tomamos o café da manhã juntos e depois nós oramos e depois nós vamos para a nossa EBD e depois nós vamos para um tempo de intervalo e depois tem um tempo de canções de adoração, louvores cantados e depois nós temos a pregação da palavra de Deus, recolhemos nossas contribuições e depois disso nós oramos e agradecemos a Deus e enquanto tudo está acontecendo, tem 3 irmãos lá na cozinha fazendo o nosso almoço, fruto do suor que Deus nos tem dado para arrecadar ali as ofertas e fazer o almoço para a nossa comunidade cristã. E depois então 12 e meia a gente está almoçando juntos naquelas mesas ali no nosso salão, de onde já tiramos as cadeiras. Como é que não sente saudade de um negócio desse? Aí termina isso tudo de maneira alegre, um outro grupo vai limpar o salão, outro grupo vai lavar a louça, e outro grupo, os preguiçosos que tem aí, vão ficar jogando totó, ou tocando guitarra, né? Até disso dá saudade. Aí terminamos, vamos levar os irmãos para casa, e às vezes só saímos de lá de volta para casa 3 horas da tarde. E aí chegamos aqui, descansamos aí talvez meia hora, ou um pouco mais. Então nos arrumamos e vamos servir aos nossos irmãos aqui no Timbó. 5 horas da tarde é EBD aqui, depois temos intervalo, tomamos um café juntos e depois vamos cantar cânticos de adoração ao Senhor, depois a pregação da palavra de Deus e a mente ainda preocupada em quem é que a gente vai enviar para servir a nossa congregação no Vila das Flores. O domingo é uma grande bênção para nós. E eu creio que é para todo crente, mesmo que tenha uma agenda mais cheia do que a minha, e mesmo que não tenha, é um dia especial demais. E não é pelo dia em si, não é o dia de domingo, é por causa da congregação, é por causa da família da fé, a igreja de Deus. Se fosse na segunda, seria segunda que nos faria muita falta, porque não é o dia,
é o povo, é o ajuntamento, é congregar. É uma ordem do Senhor, é elementar e é um efeito da salvação. Se você tem sentido falta, não somente da rotina congregacional, mas do valor de congregar, da importância de congregar, anime-se e alegre-se no Senhor. Só um salvo em Cristo sente essa tristeza de não estar congregando. E se você não sente falta disso, se você diz, não, tanto faz, tá aí, eu estou ouvindo o estudo do mesmo jeito, não faz falta não. Analise o seu coração. O apóstolo Paulo diz, em alguns momentos nas Escrituras, para analisarmos se de fato experimentamos salvação. Acabou de chegar um estudante novo aqui, nosso gato, a gata. Daqui a pouco chega o gato também, mas tudo bem. Se ouvirem um miado aí, não é o Isaías filho não, viu? É os gatos. Portanto, congregação, irmão. Hebreus 10 e 25. Não deixemos de congregar. E me machuca esse texto nesses dias. Tenho receio de que estejamos desobedecendo a isso. Mas isso é outra questão. Então, congregação é um efeito. O crente, o salvo em Cristo, ele quer congregar. Ele quer achar uma família da fé, onde ele pode se reunir e discutir as Escrituras e ter os mesmos valores, aprender e ensinar juntos. Congregar. Um quarto efeito da salvação. Proclamação. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso está lá na carta de Pedro, 1 Pedro 2, verso 9. Proclamação é um efeito elementar da salvação. Entenda, a salvação, aqui está a melhor ilustração que podemos ter disso. A salvação, ela não é incompleta nunca. O Senhor começa uma coisa e Ele termina. E há muita coisa que Ele vai terminar só no céu. Mas a salvação eterna não é uma delas, pois a salvação já é um fato. Quem é salvo hoje está salvo para sempre. Não tem como eu estou salvo hoje e amanhã estou perdido. Depois de amanhã eu me salvo de novo e depois me perdi de novo. Isso não existe. Não é o assunto aqui, mas se alguém aí tem dúvida nisso e quer entender esse negócio, entre em contato comigo. Eu vou ter todo o prazer de estudar esse assunto contigo, ok? Mas a salvação, imagina aqui um copo vazio. Um copo de 200 ml. Que é um copo comum, ok? Normalmente o copo comum tem 200 ml. Aí você tem aqui uma garrafa de 2 litros de água. Ou seja, é 10 vezes mais do que cabe nesse copo. Então você pega essa garrafa de 2 litros e derrama nesse copo. Quando tiver saído 200 ml da garrafa, vai ter enchido o copo. Só que ainda tem água na garrafa. Então ela continua derramando nesse copo. O que é que está acontecendo com esse copo? Ele transborda. A salvação é transbordante. Transbordante. Esse copo vai derramar e vai molhar o que tem à sua volta. A salvação na vida do crente é um desejo por proclamar. Um proclamar por palavras e ações. Não só com palavras, ok? Fale. Mas se você tem um testemunho ruim, ainda fale. Eu não vou dizer que não fale, não. No entanto, o risco é de você mesmo passar por hipócrita. O que você fala vai ser verdade, ok? E Deus se comprometeu com a sua palavra. Ela não volta vazia, mas você vai ser tido como hipócrita. E por isso é difícil encontrar alguém que não creia, que não seja uma boa testemunha que está pregando. Mas, enfim, existe de tudo nesse mundo. Por outro lado, tem uma turma dizendo que, da seguinte maneira:
pregue o evangelho, se possível, com palavras. Ou seja, a ideia dessa turma é que pregar o evangelho não necessariamente é com palavras, mas necessariamente é com testemunho. Eu não fumo, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço coisa feia, ninguém está vendo. Isso é o testemunho do evangelho. Não caia nessa. O evangelho é uma notícia, é a boa nova, a boa notícia de Deus. Quando você creu no evangelho, você creu porque você viu alguém e você disse assim: uau, como aquela pessoa é uma pessoa correta, como aquela pessoa é uma pessoa digna. Rapaz, eu vou aceitar Jesus, eu vou crer no evangelho, porque olha a vida dessa pessoa. Foi assim? Você só viu e não ouviu nada? Ninguém creu assim. Você tem que ouvir o evangelho. A palavra diz que a salvação vem pela pregação da palavra de Cristo. O testemunho tem muita importância, porque é um efeito desse congregar, é um efeito dessa salvação, sim. Mas não confunda. Proclamação é um efeito básico, elementar da verdadeira fé, da salvação que há em Cristo. Portanto, pense nisso. Se você não tem proclamado o evangelho. Eu sei que há muitas dificuldades, às vezes não sabe bem como fazer isso, aquilo, outro. Mas redes sociais, você sabe usar? Você sabe usar as redes sociais para falar de política? Eu também. Não vejo nenhum problema com isso. O problema é, você só fala de política? Então aí é um problema. E onde está o evangelho? Por que você não usa as redes sociais para falar do evangelho? Só um instantinho, estamos tendo aqui uma mudança de equipe técnica. Beleza? Então, proclame o evangelho. Qual é o problema? Está com vergonha? Está com medinho de que os seus colegas saibam que você é um crente em Jesus Cristo, nessa época que persegue o evangelho? Está com medinho de repente, ser identificado com uma ala da política atual? Porque dizem que os evangélicos elegeram o atual presidente. Está com medinho? Está com receio de alguma coisinha? Cuidado com o seu coração covarde. Está com medo de que lhe identifiquem com um povo que está sendo chamado de homofóbico? Está com medinho dessas coisas? O verdadeiro evangelho arranca o medo que nós tínhamos das pessoas, das autoridades. O verdadeiro evangelho nos faz respeitá-los, mas temor o evangelho só nos permite ter para com Deus. Eu fui liberto do medo dos homens. Eu os respeito. E esse respeito tem limite. Mas temor só a Deus. Proclame o evangelho. É um efeito básico, elementar da salvação. E temos o último. Vamos ver se cabe aqui. Contribuição. Contribuição em todos os aspectos possíveis. Mas especificamente falando, contribuição financeira, que é um aspecto da vida de um salvo que quer participar ativamente, vividamente, da obra que o Senhor está fazendo em toda a terra. Porque onde é nesse mundo que se faz as coisas, nesse mundo, sem recurso financeiro? Deus opera milagres, com certeza. Na sua obra ele já operou muitos milagres, mesmo em questões financeiras. Mas nunca fez dinheiro cair do céu. Literalmente, chover dinheiro como fez chover maná no deserto. Não é que ele não possa fazer isso. É que ele nunca fez. Isso é fato. Deus pode fazer que no quintal, no terreiro de um servo dele, ou no quintal, no terreiro de uma igreja, nasce uma planta que nas suas folhas, em vez de folha, tem dinheiro. Deus pode isso. É meio absurdo porque nunca aconteceu, mas ele pode. Deus pode fazer
uma torneira sair moedas de ouro, mas ele nunca fez. Então, como é que Deus faz para a sua igreja avançar? Ele faz com que a sua igreja disponha de recurso financeiro. Como é que você... Só um instante que o gato aqui está dando um pouco de problema. Vai querer participar agora também. Então, como é? Então, bota para fora e fecha a porta. Só um instante, porque senão vai atrair a atenção, vai nos distrair. E já estamos quase terminando. Ok. Você vai para um prédio que a gente, por costume, por tradição, equivocadamente chama de igreja. Aí lá você entra debaixo de um teto para ficar protegido do sol ou da chuva. Como é que aquele teto foi colocado ali? Em cima de paredes, né? Como é que aquelas paredes foram colocadas ali? Em cima de bases, não é? Como é que aquelas bases foram colocadas ali? Em um terreno, não é? Ou seja, tudo isso é físico. Como é que a gente consegue essas coisas físicas nessa terra? Dinheiro. Dinheiro. Alguém pagou pelo terreno, alguém comprou. Alguém pode ter doado, mas quem doou, comprou. Alguém pagou por ele. Alguém pagou para esses alicerces ser feitos. Alguém pagou para essa parede, esse teto, as cadeiras que você senta. Então alguém foi fiel em dar dinheiro para isso. Como é que a igreja se espalhou desde o primeiro século até hoje? Alguma companhia aérea leva missionários gratuitamente mundo afora para pregar o evangelho? Tem alguma loja onde o missionário possa chegar e dizer: eu sou missionário e estou pegando aqui 100 bíblias para levar para o país tal? Tem? Se tiver, por favor, me avise. Eu não conheço. Eu preciso conhecer. Então, contribuição é parte elementar, fundamental da fé cristã. Deus faz isso. Generosidade, liberalidade é uma característica elementar dos salvos em Jesus Cristo. Portanto, aqui nós temos 5 características ou 5 efeitos visíveis da salvação. 5. E eu confesso que eu não sei por que fica nesses 5 não. É possível que tenha outros, mas eu entendo que esses 5 cobrem muito bem tudo o que é elementar na fé cristã. Não tem como ser mais básico do que isso. E ao mesmo tempo, essa base, nessas 5 peças, é uma base segura. Se você consegue se aperceber firme nesses 5 princípios elementares, então você pode construir em cima, aprofundar seu conhecimento teológico, aumentar o seu conhecimento da história da igreja, da história da teologia, conhecer calvinismo, 5 pontos do calvinismo, 5 pontos do arminianismo, 5 solas, as 95 teses, a história dos reformadores. O nosso problema é que hoje, eu quero dizer isso, tá bem, minha cara está bem visível aí, Gabriel? Eu espero que a gente consiga corrigir isso, que o Senhor nos ajude a corrigir isso. O nosso grande mal evangélico nesse momento é que nós temos muita gente, na sua grande maioria jovens, que sabem tudo sobre história da igreja, história da reforma, calvinismo, arminianismo, 5 solas, 25 não sei o que, 5 pilares do islamismo, sabe, as 95 teses do Lutero decorada, vão pro show do sola, fazem tudo isso, é uma coisa maravilhosa. Mas quando a gente olha para o que é elementar, a base está ruída, está frágil. Muitos não têm orado, têm rezado. E rezado eu estou dizendo no sentido pejorativo mesmo, é só uma coisa
fria e morta, repetitiva, não tem vida. Olhos secos, não tem mais lágrimas perante o Senhor pelos seus pecados. É um povo que não medita. É um povo que lê, mas não medita. É um povo que congrega como quem está sentindo coceira nas cadeiras. É um povo que o relógio o tempo todo e não termina, não. É um povo que tem dificuldade com a congregação. É um povo que não prega. É um povo que discute opiniões pessoais, opiniões históricas, mas não proclama o evangelho. É um povo que não contribui. Não é à toa que hoje em dia temos muita gente se dizendo de peito inchado, eu sou um crente, que não me envolvo com essas coisas humanas, essas tradições humanas. Eu não vou à igreja de homens, eu sou a igreja em casa. Tolo. O indivíduo que se acha igreja é como um tijolo que se acha um prédio. Do mesmo jeito que o tijolo é um prédio, é um indivíduo que pensa que é a igreja. E aí temos gente hoje dizendo que não contribui, não dá o dízimo, porque o dízimo é da lei, isso, aquilo, outro e tal. Tolice sua. Tem dúvida com isso? Vem falar comigo. Não é bem o assunto aqui, então não vou entrar nele a fundo, mas estou pronto para isso. Portanto, meus irmãos, aqui está. Não tem como ser mais elementar do que isso, penso eu. E aqui está. Bases seguras sobre as quais, se você se exercitar nisso, e o Espírito Santo está no crente, para ajudá-lo a crescer nessas graças aqui, nessa graça. A graça da oração, a graça da meditação, a graça da congregação, a graça da proclamação, a graça da contribuição para que a obra de Deus continue avançando. Sim, isso é uma lembrança, nós já tivemos essa aula em domingos anteriores, mas eu creio que aqui está algo para a gente fazer um banner e deixar lá para os crentes sempre serem lembrados. Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida de meditação? Como é que está a minha vida de congregação, de proclamação, de contribuição? Se eu estou bem nesses 5 pontos, com certeza o que for construído em cima vai estar sendo construído sobre base segura e firme. Eu estou seguro disso. Caso você queira, Lucas 18:1, sobre oração. Atos 17:11, sobre meditação. Hebreus 10:25, sobre congregação. 1 Pedro 2:9, sobre proclamação. 2 Coríntios 9:7, sobre contribuição. São textos elementares, poderia ser acrescentado outros, mas esses já servem de base. Portanto, meu querido irmão ou irmã, lá de Redenção, Acarape, é o que nós tínhamos tratado. Relembre, reforce isso na sua alma. Como é que está isso esses dias? Você tem orado mais? Você tem meditado mais? Ah, não tenho tempo. É o canto da maioria dos crentes, né? Falta de tempo. Quem é hoje que pode falar que é por falta de tempo? Sabe? Para muitos cristãos, talvez o coronavírus veio para mostrar seu pecado de mentira. Para mostrar que você não meditava nas Escrituras, não era por falta de tempo. Era por falta de afeto, por falta de apreço, por falta de apego às coisas de Deus. Arrependa-se e corrija-se. Meditação, congregação. Seu coração está doendo por falta dela? Proclamação. Como é que eu vou proclamar se eu não posso sair de casa? Redes sociais é uma boa saída. Contribuição. Esse período de
quarentena, onde você não está indo ao prédio físico, será que você já chegou ao seguinte pensamento: ufa, já que esse mês a gente não tem igreja, esse mês eu não preciso dar o meu dinheiro. Isso é um pensamento próprio de um pecador salvo, mas que ainda é muito frágil, muito imaturo, ou de alguém que pensa que é salvo. Para testemunho, não para exibição, mas esse mês, mesmo que a gente não está congregando, mas a minha família já tem enviado suas contribuições para que a obra de Deus não pare no que ela não pode parar. E infelizmente eu tenho ouvido de pastores e missionários que estão ficando sem sua manutenção, porque o povo entende que é um pagamento por serviço prestado. Esse mês o pastor não teve igreja, esse mês ele está só em casa lá na internet fazendo os estudos, todo assim, muita vontade e tudo, então não precisa pagar não. Corrija-se. Corrija o seu posicionamento quanto a isso. Também estamos à disposição para falar sobre essas questões e alongá-la, aprofundá-la mais. O fato é, frutos visíveis da salvação. Último cenário, efeitos visíveis. Oração, meditação, congregação, proclamação, contribuição. Não tem como ser mais básico e elementar do que isso. Cresça nisso, fique bom nisso e todo o resto se constrói bem em cima. Agora a questão é essa: como é que eu sei? Eu vou terminar aqui com a pergunta, e pelo jeito essa pergunta vai ter que ser respondida na nossa próxima aula. Como é que eu sei, eu posso ficar em paz, tranquilo, dizendo assim: eu estou bom nisso, ou eu sou bom nesses 5 pontos? Quando é que alguém pode dizer isso, pastor? O senhor é bom nisso? Como é que eu posso dizer? Aí, eu sou bom em oração, eu sou bom em meditação, eu sou bom em congregação, eu sou bom em proclamação, eu sou bom em contribuição. Eu estou no nível que eu fico em paz. Porque você sabe que tem isso. Também tem, o Espírito Santo vai te ajudar a entender quando está ruim nisso. E sentir-se bom nisso, é só isso? É só um sentimento? Ou existe uma forma de perceber isso de maneira razoável, justa? É sobre isso que eu quero falar na nossa próxima ocasião. Então a igreja fique atenta, igreja de redenção, Acarape, Timbó, Vila das Flores. Nós vamos falar sobre isso. Tenha em mente que esses são efeitos visíveis da salvação elementares. Elementares, básicos. É basilar, é a base. Ok? E aí, durante a semana, se alguém quer conversar um pouco sobre isso, a gente pode se visitar com as cautelas, pode conversar via redes sociais. E aí, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre como é que eu identifico que eu estou crescendo. Em que ponto eu posso dizer assim: puxa vida, eu estou bem no básico, estou bom, a minha base está bem firme. Agora eu vou construir em cima aqueles outros conhecimentos de teologia, de história, daqueles birimbelo todo aí que o pastor falou. Eles são importantes, mas eles não são basilares. Ok? Termino aqui agradecendo a Deus por cada um dos que estão assistindo aí, pedindo a bênção dele para a sua vida. Peça para mim e da minha família. E então, querendo Deus, às 18 horas, estaremos reunidos aqui. Reunidos não é bem o termo, mas enfim, espiritualmente reunidos, para adorarmos ao Senhor com um simples culto, com um culto simples. À noite, às 18 horas, estaremos pregando a palavra de Deus novamente por meio dessa rede. Vamos orar e que Deus nos abençoe,
fortalecendo as nossas bases, que nós possamos de maneira efetiva apresentar o fruto da salvação que recaiu sobre nós de maneira graciosa. Vamos orar. Soberano Deus, nós te agradecemos por esse tempo de lição bíblica. Pedimos a sua bênção, que o seu Espírito Santo faça com que essas verdades encontrem acolhimento em nossa alma, em nossa mente, em nosso coração, daquele jeito verdadeiro, daquele jeito transbordante, daquele jeito que é invisível que se torna visível, daquele jeito que é efetivo, pois faz efeito. Perdoa-nos, ó Deus, a nós, tua igreja, pelas nossas tantas falhas e profundas falhas. E nos ajuda, Deus, a amadurecer. Usa essa situação, as circunstâncias, para se cumprir na vida da tua igreja, que todas as coisas cooperam para o bem dela, para o bem de fazê-la parecida com Cristo. Abençoa cada um dos que estão assistindo agora, ao vivo, ou a cada um dos que vão assistir depois uma gravação. Abençoa a minha família, nos conduza em todo esse dia, Pai. No nome de Jesus Cristo e para a tua glória eu oro. Amém. Deus nos abençoe.